Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fantasia sombria, né? E o que você precisa fazer, ler, assistir, para escrever, né? Para conhecer e assistir, para conhecer e escrever fantasia sombria. O que é fantasia sombria, primeiramente? Fantasia sombria é uma variação da fantasia com o terror, né? E eu até me recordo porque eu estou escrevendo uma história que é mais ou menos trabalha um conceito com fantasia sombria, né, de trabalhar um pouco do terror junto. E a gente resolveu falar a respeito, né, porque o pessoal pede muito alguns temas, né, então a gente falou, vamos falar. Agora, o interessante da fantasia sombria é que a fantasia sombria ela engloba elementos psicológicos e sobrenaturais, né, para criar uma atmosfera e tensão na história, ao contrário, por exemplo, da fantasia comum, que é só meio que uma aventura, né? Então, por exemplo, a fantasia sombria ela usa muito monstros, ela usa muito criaturas sobrenaturais, espíritos, né? Usa muito a presença de indivíduos de moral duvidosa, então assassinos, né? Que vão criar uma tensão. E trabalham temas, né, como a morte, como a vida após a morte, como o medo do desconhecido, para deixar o leitor sempre aquela coisa assim, né, tenso e querendo saber o que vem depois. Na verdade, esse é um ponto muito interessante para qualquer literatura, porque para deixar o leitor interessado, o que vai acontecer a seguir. Um ponto interessante desse gênero também é que ele pode contar a história do ponto de vista do monstro, né? Então, isso nós temos exemplos de 20, 30 anos. Então, por exemplo, você tem as Crônicas Vampiresas da Anne Rice, né? Então você vê que o ponto de vista do vampiro, né? Você tem o Sandman, Neil Gaiman, né? Também quadrinho há muito tempo atrás, virou seriado, né? Quadrinhos e os filmes do Hellboy, por exemplo, que mostram o ponto de vista do Hellboy. E mais recentemente, nós até fizemos desenha o filme Frankenstein, do Guilherme Del Toro, né? Que trabalha o ponto de vista do Frankenstein, uma coisa que a gente não tinha visto antes, né? E, por exemplo, o Labirinto do Fauno, que trabalha um ponto de terror, mas trabalha também esse conceito de fantasia sombria. E qual a diferença da fantasia sombria para o terror? Que, na verdade, o terror ele se concentra nas vítimas, né, e nos sobreviventes, enquanto a fantasia sombria ela se foca na relação entre os protagonistas e o clima do terror, então entre o fantasma, entre as criaturas, né? Um excelente exemplo, que vale muito a pena ler, até porque é bem curtinho, é a Máscara da Morte Rubra do Edgar Allan Poe. É um conto bem interessante do Edgar Allan Poe, vale muito a pena ler. Vale a pena. Então, o que é necessário para você escrever uma fantasia sombria? A fantasia sombria ela é uma variação da fantasia de alta magia, porque para ser sombria ela precisa de possuir, né, criaturas sobrenaturais, espíritos, e isso é uma classe mais que entra dentro um pouco da fantasia, da alta fantasia. Uma baixa fantasia ela é mais real, né? Então você vai fugir um pouco dela, né? Então o seu universo vai ser cheio de magia, de criaturas, de fantasmas, né? Só que aquela coisa, enquanto a alta fantasia ela simplesmente tem mais magia, aqui você vai ter mais elementos, né, sombrios, então mais fantasmas, mais vida após a morte. Você vai trabalhar mais esse elemento, né? Um outro ponto em relação à fantasia sombria é que ela é muito baseada no movimento gótico, no movimento de escrita gótica. Então você vai ver, a gente tem, por exemplo, tanto que no gótico você tem muitas histórias de vampiro, né, muitas histórias de
fantasmas. Eu lembro de bastante livros contando histórias de fantasmas, então esse é bastante interessante até pesquisar a respeito. Né? Trabalha muito elementos medievais, então você vai ter cemitérios, igrejas, você vai ter muito castelos, que eram bastante famosos numa ambientação gótica, e também veio para a fantasia sombria, até mais do que a fantasia, da baixa fantasia, porque de novo a gente volta à alta fantasia. Um ponto muito interessante é que assim, a elementação além de onde colocar, é de como criar o personagem, porque o personagem ele está sempre, o personagem da fantasia sombria como da literatura gótica, ele sempre tem problemas, né? Não é nunca aquele cara certinho, então ele tem fobias, ele tem problemas psicológicos, ele tem uma jornada, então todos os seus personagens vão ter as suas jornadas pessoais, além do protagonista que vai estar com a jornada da história, né? Então ele pode ter duas jornadas, a jornada dele como personagem e a dele como protagonista da história. Então tudo isso você tem que ver, você tem que pesquisar, né, para fazer uma boa fantasia sombria. E é uma história interessante porque ela foge, né, daquela fantasia bonitinha, né, uma fantasia mais adulta, uma fantasia, como eu falo, sombria, mais dark, né? Então é bem interessante. Inclusive vale muito pesquisa. Então, de novo a gente fala, você precisa de pesquisa para criar o universo, você precisa de pesquisa para conhecer o estilo, você precisa de muita pesquisa para criar o personagem, então ver esses elementos psicológicos, ver, então o personagem vai ter uma certa fobia, vai ter um certo medo, né? Ele tem muito uma história anterior, então ele tem, sabe, você vai ter, além de criaturas, você vai ter maldições, você vai ter, o personagem vai ter alguma coisa que ele não pode fazer, né? Então, ele é meio amaldiçoado, ele é meio... Todo esse tipo de coisa é bem clássico da escrita gótica que veio para a fantasia sombria, e é bem interessante porque deixa o personagem mais profundo, né? Deixa o personagem mais interessante para o leitor. E é isso, assim, é uma coisa bem mais profunda do que a fantasia normal. Então você imagina que a fantasia ela é mais um tema juvenil, né? Você vai mostrar a jornada do herói e o herói que é uma criança se tornando adulto, não, que vai chamar a atenção do jovem. A fantasia sombria ele vai mostrar mais problemas do personagem, então ele não só vai chamar a atenção do jovem adulto, como do adulto em si, né? O que é bem interessante. Eu creio que é isso, né? Claro que a gente podia continuar falando, mas a ideia aqui é dar uma base, acho que essa é a base, né? Então pesquise mais a respeito do tema, pesquise mais a respeito dessas obras, assista as obras que nós comentamos, leia o que nós comentamos, né? Pesquise sobre a história, as obras da literatura gótica, leia, se possível. Eu lembro que eu li, me diverti muito com histórias de fantasmas da literatura gótica, vale muito a pena. É isso, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe seu like, ajuda muito. Comenta aqui se você já escreveu ou já leu alguma história assim, né? Passe isso pro seu amigo que está procurando alguma coisa para escrever, uma coisa diferente, né? A ideia é sempre ajudar, né? Por isso que a gente faz esses nossos vídeos, né? E conheça as nossas obras, né? A gente está sempre procurando material nacional, né? Para dar chance para o escritor nacional. Nós temos policial com tecnologia, nós temos steampunk contos, romances, terror, histórias de fantasmas, vampiro,
bruxaria, nós temos terror com humor, né, histórias de zumbi, nós temos fantasia. Aí meu livro do Caminho de Santiago, né, conheça aqui abaixo, se você quiser a versão física é só entrar em